Oi gente, meu nome é Renata Kelly e esse vídeo ele tem dois objetivos. Um é ajudar você que que vai fazer o Enem, às vezes caem, né, alguns autores, né, de diversos movimentos literários, e eu vou trazer esse autor que é totalmente linkado ao outro objetivo deste vídeo, que é manter a memória viva de uma irmã, porque quem me conhece de perto sabe que há uns 4 meses atrás, foi exatamente dia 2 de maio, eu perdi uma irmã de 23 anos por suicídio. Hoje, exatamente hoje, né? Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas hoje são 18 de setembro, né? Exatamente hoje ela estaria completando 24 anos. E acredite se quiser, mesmo ela tendo cometido o suicídio, né, dia 2 de maio, ela alguns meses atrás ela já estava planejando comemorar esse dia. Para você ver que às vezes as pessoas estão em uma montanha russa de emoções. Mas voltando ao primeiro tópico, e esse eu vou deixar para o final, então eu te convido, né, a ficar nesse vídeo até o final, mesmo porque eu não acredito que existem acasos. Eu sei que o algoritmo ele é baseado em uma inteligência artificial, mas eu creio que você que está assistindo esse vídeo, por ser uma temática muito ligada ao desenvolvimento humano, eu creio que você não está aqui por acaso. Então fica até o final, porque eu vou fazer esse link entre a arte literária e as coisas que acontecem no cotidiano, sobretudo a minha própria experiência com a questão do suicídio, tá? Então fica até o final. Então Augusto dos Anjos, gente, foi um poeta brasileiro pessimista, né? E ele não era pobre, ele era rico, ele era filho de senhores de engenho, de senhores de engenho. Ele era conhecido como o poeta da morte. Olha só o nome dele que já traz essa questão estampada, né, do pessimismo. E aí, por algumas características na sua obra, ele era, assim, por assim dizer, simbolista, e às vezes ele era de fato pré-modernista, né? Que era o simbolista ou o parnasianismo, tá? Tem essas duas características. Então, por exemplo, pode cair no Enem para que você identifique dentro da obra do Augusto dos Anjos os traços que sejam de parnasianismo e os traços que sejam do simbolismo, tá? E ele era um autor pré-modernista. Então, o que acontece? Naquela época estava tendo o quê? Um sincretismo cultural, porque antigamente era tudo muito separadinho, né? Mas aí quando chegou o pré-modernismo, né? E aí as informações, elas começaram a ter uma velocidade um pouco maior, não como as de hoje, é claro que a gente não pode comparar, mas um pouco maior, esse intercâmbio entre Europa, Estados Unidos, os países da América do Sul, começaram a se comunicar mais rapidamente. Então, a gente começou a ter um sincretismo cultural, tá? Então, Augusto dos Anjos é dessa época. E aí, gente, para que você saiba, né, uma curiosidade, ele faleceu aos 30 anos de idade. E ele tem esse estilo pessimista. Então, eu vou ler aqui para vocês parte de um poema, tá, do Augusto dos Anjos. E vocês vão perceber que é bastante pessimista. Ele diz assim: psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Unicidamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sabe-se a boca, sobe-se a boca, uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Então aqui, só para vocês saberem, né, que quando ele fala rutilância, né, esplendor e rutilância, ele está usando ali um paradoxo, tá? Porque rutilância significa esplendor. Então, o esplendor, ele brilha, ele é grande, né? E aí a escuridão, você não consegue ver nada. Então, ele faz aí uma ideia paradoxal,
tá? E também quando ele fala assim, undissimamente, significa profundamente. Então ele quer dar ênfase, né? E ele quer intensificar o que ele fala sobre a hipocondria dele, né? Sobre uma doença, né? Hipocondria, vocês devem saber, é uma doença, né, psicológica em que você acha que está doente, que você sempre tem algum tipo de doença. Então, ele era profundamente, ele se autodeclara, o eu lírico, profundamente hipocondríaco, né? E ele fala sobre o ambiente, né, que causa repugnância, né? Que ele é tão doente que até o próprio ambiente que ele pisa, né, causa repugnância. Eu até conheço muitas pessoas que acham que tem bactérias em todos os lugares porque são hipocondríacas. Então aquele próprio ambiente onde ele está causa nojo, repugnância, tá? E ele fala que sobe à boca dele uma ânsia que é análoga à ânsia, ou seja, ele está muito angustiado. Ele descreve aqui que ele está muito angustiado, e ele usa esse jogo de palavras para dar ênfase a essa angústia, uma ânsia que é parecida, né, análoga à ânsia, e que escapa da boca de um cardíaco. Então ele fala que essa ânsia, essa angústia, é como se ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Então você tem noção de quanto ele estava tendo uma crise de ansiedade, né? Ao descrever, né, quando você lê esse poema, você vê que ele tem uma espécie de crise de ansiedade mesmo. Então, gente, quando você estiver lá no Enem e tiver o poeta Augusto dos Anjos, você lembra que ele é pessimista, que ele é pré-modernista, que ele às vezes vai ter elementos do parnasianismo e às vezes vai ter elementos do simbolismo, tá? Então você vai lembrar dessas características. E agora, o que eu queria te dizer, para você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo agora, né? E para deixar que a memória da minha irmã, eu fiz essa promessa para mim mesma. A memória da minha irmã, ela vai permanecer viva. E assim, eu não sei em que estado emocional, né, você está. Eu creio e desejo que você esteja bem. Mas talvez você conheça alguém que também talvez não esteja bem, né? A gente está numa época em que cada vez mais, né, porque assim, a gente está no século XXI e a gente ainda não conseguiu, gente, abarcar toda a complexidade do ser humano. O ser humano tem sua complexidade e a gente não consegue, às vezes, ter empatia, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, no sentido de que, às vezes, a dor do outro para você é mínima, você não consegue alcançar, porque para você aquilo dali não é importante, mas para ele é muito importante. Aquilo dali tem um peso muito grande, então às vezes ele entra numa dor e ele não consegue sair dela, né? E esse foi o caso da minha irmã, de 24 anos. Hoje ela morreu com 23 e hoje ela faria 24 anos. E eu não vou deixar a memória dela morrer. Né? A gente leu esse poeta aí, Augusto dos Anjos, você vê que, né, isso aí não é de agora, né? Você vê que poetas lá do pré-modernismo, lá do simbolismo, lá do parnasianismo já tinham essa visão pessimista da vida. Então, se você está passando por este momento, se você, por acaso, está vendo esse vídeo, né, com o intuito de estudar, parou por aqui, por algum motivo, e talvez esteja se sentindo, né, solitário, talvez você tenha a impressão de que ninguém te compreende, que ninguém te entende, que você é como se fosse a voz daquele que clama no deserto, você está sozinho, ninguém consegue alcançar as suas dores, porque realmente, gente, somente, né, é você e Deus, né, se você crê em Deus, que pode entender o que você está passando, o que você está sentindo. Então, se você está ouvindo esse vídeo, o objetivo é esse, é manter a memória dela. Ela deixou uma agenda, gente, na qual ela falava, anotava as suas dores, ela anotava aquilo que ela sentia, né, provavelmente orientada por um psicólogo. Ela deixou uma carta de despedida e quem deixa uma carta de despedida significa que quer ser lido. E eu vou manter a memória dela viva. E o que você pode fazer com uma dor? Né? Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de dor na tua vida, use a sua dor para trazer significado ao mundo,
Para você, olha só, todo ser humano, ele tem uma palavra para ser dita ao mundo. E se você não disser somente você entende que você é único, você entende que as suas impressões digitais, o seu DNA, por mais que você tenha um irmão gêmeo que seja muito parecido com você, não é você. Só você pode fazer o que você faz. E outra coisa, você tem uma missão, entendeu? Pode parecer balela, mas não pense nisso não. Você tem uma missão muito especial, que é vivenciar coisas espetaculares aqui nesse mundo e transmitir a palavra que você tem para dizer neste mundo. Que palavra é essa que eu não sei? Se conheça, e depois que você se conhecer, você transmita para as pessoas, tá? Então, eu peguei essa dor, tá, dói ainda, tô em luto, gente. Tem 4 meses, ela era minha filha, praticamente. Eu sou irmã dela, né? Porque a gente tem uma diferença grande de idade. Mas eu peguei essa dor, porque doeu muito, foi um suicídio muito trágico. Não vou nem falar a forma, né? Mas foi bem trágico. Não estou aqui para estimular nenhum tipo de suicídio, que isso fique bem claro. Mas justamente pelo contrário. Eu quero que, se você está sentindo algum tipo de dor, que você levante a sua cabeça, respire 5 vezes, tá? Eu vou falar coisas que me ajudaram. Respire 5 vezes, feche seus olhos e comece a prestar atenção na sua respiração. Acalma o teu coração. Olha só o que ela disse. Hoje eu acordei meio-dia na casa da minha amiga. Me ajeitei e vim para casa. Almocei e descansei um pouco. Ela acordou já meio-dia e depois, quer dizer, só cama. Hoje eu não tenho nada para fazer de bom, de diferente no meu dia. Eu só existo. Minha cabeça é o mesmo caos de sempre. Porém, escrevendo agora, estou conseguindo escutar o som do silêncio. Bom, o vizinho está escutando música e agora ficou na minha cabeça. Está uma bagunça. Só aqui dentro quero morrer. Então, isso perdurou durante 10 anos. Ela tinha um trauma, né, que foi causada por um pedófilo, né, através das redes sociais, e isso perdurou durante 10 anos, ela resistindo. De 13 aos 23 anos ela resistindo, tá? E ela escrevia sobre seus sentimentos, ela era tipo uma poeta, entendeu? Maravilhosa. E ela era uma pessoa meiga, carinhosa. E hoje ela estaria fazendo 24 anos. E ela já estava até pensando na comemoração, né? Mas é os altos e baixos, a montanha-russa emocional que talvez você esteja passando. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. O intuito é que você consiga vislumbrar que você tem uma missão. E eu não sei como te dizer com essa missão. Essa missão, você que vai descobrir através do autoconhecimento. Fecha os teus olhos e olha para dentro de você, presta na tua respiração, você vai ouvir, né? Ou vai vir essa resposta num sonho ou numa intuição. Vai acontecer para você, tá bom? Então, se você está passando por situações difíceis, né? Você vê o Augusto dos Anjos, né? Já escrevia sobre o seu pessimismo, a minha irmã, e que levou ela a dar fim na sua própria vida. Mas você ainda tem a oportunidade de viver coisas maravilhosas ainda aqui nessa terra e fazer a diferença para muitas pessoas. Tá bom, gente? Então, aqui eu me despeço. Eu vou deixar aqui no link da descrição os vídeos relacionados e também o contato, para que, se você precisar de uma palavra, de um abraço, eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? É um ajudando o outro, tá bom? Entra nessa corrente, um beijo e até a próxima.